Amém? Olha só, Lucas, capítulo 18, versículo 27. Fala assim, ó: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Na verdade, esse comentário aqui de Jesus veio porque, na verdade, o Senhor Jesus falou assim, ó, que como é difícil um rico entrar no céu. E aí alguém perguntou para Jesus assim, então quem que vai ser salvo? Aí Jesus falou, aquilo que é impossível aos homens se torna possível para Deus. Irmãos, hoje eu quero meditar sobre essa palavra aqui, como eu falei antes, vou citar outros versículos bíblicos aqui, porque na verdade o que acontece? Tudo que nós necessitamos nos dias que nós vivemos hoje é ter claro o entendimento que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse dia eu estava falando com um amigo meu e ele falou que nós temos que fazer com que a Bíblia, na verdade, nós temos que viver o que a Bíblia fala a nosso respeito. Então, a Bíblia fala aqui no livro, principalmente no Novo Testamento, de um ser chamado Jesus, que é um ser que faz milagres, que manifesta o poder dele na vida de toda aquela pessoa que crê, que acredita. Então, veja bem, na verdade, eu percorri alguns textos bíblicos aqui, e onde Jesus fez muitos milagres, porque às vezes a gente fica questionando, será que Deus pode mudar uma situação na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu lar? O Senhor Jesus declarou uma vez assim, ó, que tudo é possível para aquela pessoa que acreditar. Então, se aquela pessoa que acredita, né, é possível. Outro dia alguém me questionou, né, que na verdade, por que algumas pessoas eram curadas e outras não, né? E o Senhor Jesus falou assim, ó, que uma vez Jesus estava pregando a palavra e não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Então, o que faz acontecer os milagres é a nossa fé, a nossa crença que Deus tem poder para manifestar naquela situação que nós precisamos. Amém, irmãos? Então, nesse texto aqui, o Senhor Jesus falou que nada é impossível para aquelas pessoas que... aqui ele falou que, na verdade, o impossível aos homens, né, é possível para Deus. Mas lá no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus declarou essa passagem, que tudo é possível ao que crer. Lá no Marcos 9, 23. Quando Jesus citou esse texto aqui ele citou para um pai que tinha um filho que era epilético, que dava ataque. E aí Jesus falou para ele perguntou para Jesus, mas é possível o meu filho sair dessa? É possível o meu filho se recuperar dessa situação, ser transformado desse problema que ele tem? Aí Jesus falou assim, ó, que tudo é possível àquele que crê. Então, para que o milagre aconteça na nossa vida, nós temos que o quê? Nós temos que crer. Porque ele disse assim, que ele questionou Jesus. Jesus falou assim, não, se tu crer, é possível. É possível teu filho ser restaurado. É possível o milagre acontecer na vida daquela pessoa que crê, naquela pessoa que acredita. Amém, irmãos? Então, veja bem, eu peguei vários milagres que Jesus fez aqui para fazer um comentário com você.
Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, havia uma mulher que ela não podia ter filho. O nome dela se chama Isabel. Fala que ela não podia ter filho, porque ela era estéril. Agora, veja bem o milagre que Deus fez na vida dessa mulher aqui. Fala o texto que o marido dela era sacerdote, servia no templo. E a Bíblia relata que quando essa mulher ficou grávida, ela já estava avançada de idade. Então, veja bem, até então, esse casal estava o quê? Acreditando no milagre. Ainda que a idade dele estava avançada, eles estavam acreditando no milagre. E fala a Bíblia que a Isabel, ela ficou grávida. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. E aí ele falou assim, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando ele fez esse milagre, nesse mesmo texto, né, foi citada essa palavra aqui, porque para Deus não vai haver impossível em todas as suas promessas. Então, nada é impossível para Deus, nas promessas que Ele fez na Bíblia. Então, se você observar as Escrituras, irmãos, aqui na Bíblia tem promessa de salvação, tem promessa de cura, tem promessa de libertação, tem promessa de cura da alma. Então, se você for observar as Escrituras, ela fala muito de muitos milagres que nós podemos alcançar através da fé. Amém, irmãos? Então, lá no livro de Lucas, ele citou essa palavra, porque para Deus não vai haver impossível em todas as suas promessas. Amém, irmãos? Olha só, quantos milagres Jesus fez na Bíblia, quantos milagres extraordinários Jesus fez na Bíblia. Irmãos, eu estava lendo hoje de uma mulher chamada Maria Madalena. Essa mulher tinha 7 demônios. Ela era uma mulher, então, perturbada. E a Bíblia fala que Jesus Cristo libertou ela desses demônios do qual ela perturbavam ela. Talvez quem olhava para essa mulher falava assim, isso é impossível. Isso só vai descansar a hora que morrer. E na verdade não. Quando ela teve um encontro, quando Jesus se deparou com essa mulher, fala que Jesus Cristo libertou ela daqueles demônios que perturbavam ela. Por isso a importância, irmãos, de nós nunca desanimarmos, estar sempre orando pela nossa família, pelos nossos vizinhos. Ainda que você veja aquela pessoa muito perturbada, ainda que você veja aquela pessoa totalmente fora, mas se você usar a tua fé, clamar pelaquela pessoa, é possível ela ficar livre daquilo. Porque Jesus Cristo, quando Ele veio aqui na terra, Ele veio para esse fim. Ele veio para curar, para libertar e para salvar o que se havia perdido. Então, quantas pessoas a gente vê hoje assim, não, esse camarada aí não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus acabou de citar aqui que tudo é possível àquele que crê. Então, tudo tem jeito. Aquilo que é impossível aos homens se torna possível a Deus. Então, quantas pessoas, né, talvez você já conhece, quantas pessoas eu conheço que foram libertos de drogas, de vícios, de prostituição e que Deus transformou a vida delas, né? No nosso meio tem pessoas que usavam drogas, por exemplo, e Deus libertou. E já faz um bom tempo estão até hoje firmes na fé. Então nós temos que entender uma coisa, que para Deus não há impossível. Mas tudo isso, todo esse manifestar de Deus, ele vai acontecer através da fé. Ali tem uma passagem que mostra, né, o poder da fé. Então a fé tem o poder para transformar, para libertar, para salvar. Amém, irmãos? Olha só. Quando
quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou, melhor, o Lázaro, lá no livro de João, no capítulo 11, havia um homem que tinha morrido já fazia 4 dias. E fala que quando Jesus chegou naquele local, a Bíblia relata que ele fez uma oração e o homem ressuscitou. Mas antes de Jesus fazer essa oração, a Bíblia fala que no túmulo onde estava Lázaro havia uma pedra. E ele fala que o texto que ele mandou tirar aquela pedra para que ele pudesse orar, para que o Lázaro viesse vir para fora. E fala o texto que a irmã de Jesus falou assim, mas ele está morto, já está cheirando mal, já faz 4 dias que ele morreu. Aí Jesus citou mais uma palavra que serve para mim e para você. Jesus citou para a irmã do Lázaro assim, se tu crer, eu já te disse, se tu acreditar, tu vai ver a glória de Deus. Olha o que Jesus falou, se tu acreditar, tu vai ver Deus agindo nessa situação. Se eu e você acreditar, nós vamos ver Deus agindo naquela situação que nós queremos que mude. Então o homem estava morto há 4 dias. E a irmã do morto quis questionar Jesus. Mas Jesus já tinha conversado com ela, então ele repetiu de novo, se tu crer, se tu acreditar, tu vai ver a glória de Deus. E assim é com nós, irmãos, se nós acreditarmos, nós vamos ver a glória de Deus agindo naquela situação que nós precisamos que Ele age. Mas nós temos que crer. Se nós crer, nós vamos ver. Amém? Então, quando a gente medita, irmãos, nessas palavras que eu estou lendo aqui, depois eu vou passar para você os versículos que eu li aqui. Esse, por exemplo, que eu estou lendo aqui, está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 39 até o 44, fala sobre esse milagre que Deus fez na vida de Lázaro. O que eu citei antes, né, que era o milagre que Deus fez na vida de Isabel, que ela ficou grávida, né, que ela não podia ter filho, está lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Então, todas essas passagens aqui que eu estou lendo, nós podemos alicerçar nossa fé nisso daqui, porque Deus vai honrar a nossa fé. Amém? Lá no livro de Marcos, fala de um homem que era perturbado. Quem que já não viu falar no Gadareno? Um homem que tinha 6.000 demônios. Tanto é que para as pessoas era tão impossível aquele milagre que eu lendo o texto agora de tarde ali, as pessoas ficaram de boca aberta, ficaram admiradas porque encontraram o homem sentado em perfeito juízo, diz a Bíblia. Alguém que não tinha juízo. Quando Jesus orou por ele, fala que o homem ficou totalmente transformado, totalmente liberto daquelas amarras, daquelas ataduras. Amém, irmãos? Esse texto, vamos abrir lá para nós ver, está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Você está em Lucas, né? Volta um pouquinho para trás aí. Marcos, no capítulo 5, no versículo 1. Fala sobre o milagre que Jesus fez na vida de um camarada chamado Gadareno. Amém? Então diz assim o texto, Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo,
Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntaram-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Olha só que milagre que Jesus fez aqui. Então, as pessoas ficaram aqui de boca aberta. Por quê? Porque o homem, ninguém podia com a vida dele. O texto fala que eles prendiam o homem e fala que ele conseguia se desencilhar. E fala aqui o texto que ele vivia pelo cemitério, gritando pelo cemitério, dia após dia. Então, veja bem, aqui fala que quando então o Senhor Jesus chegou naquela região, fala que o homem ficou totalmente curado, ficou totalmente liberto. Quando Jesus perguntou para os demônios: quantos vocês são? Aí eles falaram assim: qual que é o nome de vocês, melhor? Qual que é o nome de vocês? Ele falou assim: nós somos uma legião. Sabe quanto é uma legião? 6.000 demônios possuíam o corpo deste homem. Por isso que ninguém podia com a vida dele. Mas quando o Senhor Jesus chegou naquela região, fala que ele ficou totalmente transformado. Então veja bem, não eram poucos demônios, eram 6.000 demônios que possuíam o corpo daquele homem. Foi o que Jesus perguntou para ele: qual que é o teu nome? Irmãos, olha só, então, por que eu estou relatando esse aqui e outros milagres que Jesus fez? Porque Jesus Cristo, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Às vezes a gente milita, a gente bota limite no agir de Deus. A gente acha que Deus não pode agir em certas situações. Então Deus está falando para mim e para você que Ele tem o poder para agir em qualquer situação. Basta nós crermos. Tudo vai ser possível àquela pessoa que acreditar, àquela pessoa que crê. Amém, irmãos? Então veja bem, nós temos muitos milagres na Bíblia aqui. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes a gente esquece que Jesus Cristo é o mesmo. Que Ele age hoje da mesma forma que Ele agiu no tempo que Ele andou aqui na Terra. Ele é o mesmo. Então, o que está faltando para Ele manifestar mais o poder dEle nos nossos dias? Ou até mesmo nas nossas vidas? É a falta de nós dar mais crédito, acreditar mais nele, buscar mais dele o milagre. Porque Jesus declarou que todo aquele que pede vai receber. Então está faltando nós pedirmos, buscarmos mais para poder receber aquilo que nós necessitamos. Quer ver, irmãos? Olha só. Nós temos
muitos milagres, como eu falei antes. Por exemplo, a Bíblia fala de uma mulher que tinha um problema de fluxo de sangue. Fala que muito tempo essa mulher sofreu. Fala que ela gastou todo o dinheiro dela com o médico e não havia solução por problema. E a Bíblia fala que certo dia Jesus ia passando e a mulher usou a fé dela, tocou em Jesus, e a Bíblia relata que essa mulher ficou totalmente curada, totalmente liberta. Ela vinha há anos sofrendo de uma hemorragia. E aí quando ela relatou que ela tinha sido curada, olha o que Jesus falou: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quase todos os milagres que aconteceu aqui na Bíblia, Jesus sempre falava sobre fé. Lembra que quando ele libertou o Lázaro, ele falou o quê? Se tu crê, se tiver fé, tu vai ver a glória de Deus. Será que é possível meu filho ser curado? Nós citamos aqui o que dava ataque. Será que é possível? Ele perguntou para Jesus: será que é possível o meu filho ser curado? Jesus citou: tudo é possível aquele que crê. Então Jesus sempre dava uma explicação e sempre mostrava que a fé era para o milagre acontecer. Da mesma forma hoje, a fé é o diferencial para que Deus possa fazer um milagre nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós temos outro texto aqui de uma mulher que era encurvada há 18 anos, né? 18 anos a mulher vivia encurvada. E fala que Jesus libertou essa mulher. Inclusive ele fala assim, o diabo trazia essa mulher cativa, presa há 18 anos. E fala que Jesus libertou ela daquela atadura. Então nunca a gente não pode olhar no sentido natural assim, aquela pessoa ela não quer saber de Jesus. A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que o evangelho não resplandeça sobre a vida daquela pessoa. Quando eu me converti com 30 anos. E não é que eu não queria. Eu sabia que existia Deus. É que o diabo cegava o meu entendimento. Então, quando alguém estava orando, aquela cegueira caiu por terra, eu pude enxergar a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender isso, que Deus, ele quer salvar todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, né? Mas nós temos que entender isso, que através da fé, através da nossa fé, Deus vai remover a cegueira espiritual que estão lá naquela pessoa. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para que o evangelho do Senhor Jesus não resplandeça sobre a vida deles. Assim como não resplandecia sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém, irmãos? E isso é fato, porque, na verdade, quantas pessoas já foram salvas através de orações que nós fizemos no monte, clamamos para Deus salvar as pessoas, né? Muitos milagres aconteceram, muitas pessoas foram salvas através dessa busca. Então não é que as pessoas que acabaram se convertendo não queriam saber de Jesus, é que o diabo estava cegando ali. Mas a intercessão moveu aquela cegueira espiritual. A tua oração, a minha oração, usando a nossa fé, vai mover a cegueira espiritual que há lá na nossa família, no teu familiar, no teu amigo. Eu gosto tanto daquele camarada lá, gostaria que ele viesse para Jesus. Começa a orar por ele, que a tua oração vai romper aquela cegueira espiritual que permanece ainda lá nessa pessoa. Amém, irmãos? Então, vários milagres que Jesus fez aqui, sempre ele citava a importância de nós crermos, de nós acreditarmos. Vocês lembram da filha de Jairo? Jairo tinha um camarada lá que a filha dele estava doente, acamada. E fala que ele foi buscar o socorro de Jesus. Fala a Bíblia que ele foi até Jesus pedir para que Jesus viesse curar a filha dele. E olha só, o que aconteceu? Quando ele foi buscar o socorro do Senhor Jesus, no meio do caminho, essa mulher que tinha um fluxo de sangue
foi curada. Então, a multidão seguia Jesus e atrapalhou um pouco, demorou um pouco para Jesus chegar até a casa de Jairo. E quando Jesus estava perto da casa, alguém veio e falou assim, ó, não incomoda mais o mestre, falou para o Jairo, porque a tua filha já morreu. Não incomoda mais Jesus, a tua filha já morreu, não adianta mais. Jesus falou assim, ó, não tenha medo, crê somente. Continua acreditando. Tu foi me buscar porque tu acreditava que eu podia curar, agora continua acreditando. Não tenha medo, crê somente. Então veja bem, mais uma vez Jesus incentivou o quê? Incentivou que tinha um problema, crer, acreditar. Amém, irmãos? Então é isso, esse encorajamento que Deus está dando para nós aqui nessa noite, para mim e para você. Né? Ele está falando para nós que é possível Ele agir em qualquer situação, basta nós acreditarmos. Tem um texto lá que todos nós conhecemos, né? Que Deus se torna abençoador daqueles que buscam Ele. Ele se torna abençoador, significa que Ele vai manifestar o poder dEle naquela pessoa que busca, que acredita, que usa a fé. Amém, irmãos? Então, eu citei vários versículos aqui hoje à noite, eu quero só repassar aqui, para depois você anotar lá, se você quiser ler em casa. Então, nós começamos lendo ali o livro de Lucas 18, né? Onde Jesus falou que tudo é possível, né? Que o impossível aos homens é possível a Deus, né? Nós lemos aqui Marcos, capítulo 9, no versículo 23, onde o Senhor Jesus, quando curou um jovem que era epilético, Jesus falou assim, tudo é possível àquele que crê. Porque ele foi questionado se era possível aquele jovem ser curado. Nós lemos ali Lucas 1,37, onde fala de uma mulher chamada Isabel, onde ela não podia ter filho, né? E Deus fez o milagre. Eu citei aqui Maria Madalena, né? Que tinha 7 demônios, está lá no livro de Lucas 8,2. Eu citei aqui, nós lemos, né, aqui Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro, está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 39 até o 44, relata esse milagre. Nós falamos aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, sobre o Gadareno, e nós citamos aqui outros milagres que Jesus fez, que aí esses aqui da mulher do fluxo de sangue, da mulher encurvada e do jovem e da filha de Jairo, esses aqui eu não anotei os versículos aqui. Amém, irmãos? Então, você pode se espelhar na Bíblia, nesses milagres que aconteceu aí. Porque nós podemos alicerçar a nossa fé, né, sabendo que Deus pode realmente realizar aquilo que nós precisamos. Basta nós acreditarmos. Amém? Então, nesse texto de Lucas, ele falou assim, ó, que ele falou assim, ó, que não haverá impossível em todas as suas promessas. Então, nada é impossível em todas as promessas de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos? Então, não desanima. Levanta a tua fé, ora, clama. Talvez, às vezes, irmãos, às vezes é uma pessoa lá na família que é da fé. E Deus chamou, às vezes, aquela pessoa para ele, para interceder pelos familiares, para orar pelos familiares, para clamar. Então, através da minha fé, da tua fé, Deus quer transformar também a nossa família, quer salvar a nossa família. Amém, irmãos? Mas nós temos que, então, ser pessoas valentes na fé para que Deus possa realizar um milagre lá nos nossos familiares também. Amém?
Então, vou deixar essa palavra aqui. Vou pedir para a Márcia passar um óleozinho ali. Amém? E aí nós vamos fazer uma oração aqui. Amém? Então, olha só, nós vamos ficar de pé agora, vamos fazer uma oração. Então, você vai fechar os seus olhos, a pessoa que está nos assistindo em casa também fecha os olhos e vamos fazer uma oração juntos aqui, amém? Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra incentivando eu usar a minha fé a cada dia. Jesus, eu quero aqui nessa noite te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Que o teu sangue venha me purificar do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus, toda e qualquer incredulidade que entrou no meu coração, eu rejeito aqui agora e eu peço a ti perdão. E me purifica com o teu sangue. Jesus, que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida para levantar a minha fé aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui, você pode e deve, fazer a tua oração, falar com o Senhor Jesus aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos, meu Pai, a Ti aqui neste momento. Estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé com essa pessoa que se encontra aqui, com essa pessoa, Pai, que nos assiste através do Facebook e que ainda vai assistir esse vídeo. E o meu clamor, meu Pai, é que o Senhor venha fazer todos nessa noite livre, totalmente livre, meu Pai, de toda amarra, de toda atadura, de toda acusação do mal. Eu amarro todos vocês, demônios, que essa pessoa rejeitou aqui nessa noite. E em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora com essas acusações agora. Saiam fora daí agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, essa pessoa passa a ser livre aqui agora. Então, meu Senhor, abre os céus aqui nesse local sobre essa pessoa. Abre os céus sobre essa pessoa que está nos assistindo em casa, meu Pai. E manifesta o Teu poder, a Tua glória, Deus, nessa noite. Porque estamos aqui unindo a nossa fé, meu Pai. Estamos clamando a Ti, meu Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha agir em todas as áreas da vida dessa pessoa que está orando aqui agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós compramos a briga dessa pessoa agora. E eu amarro aqui, Senhor Deus, todas as forças contrárias. Eu amarro a Ti, demônio, que tem trazido opressões sobre essa pessoa. Seja a força do inferno que for. Eu amarro vocês, demônios, e ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora da vida dela. Saiam daí agora em nome do Senhor Jesus Cristo.
todos vocês, demônios, que têm trazido angústia na alma, inquietude na alma dessa pessoa, vocês são amarrados, são arrancados agora, e no nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora da alma dela agora. Saiam daí todos os espíritos opressores, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, aquele mal, Senhor, que foi invocado, aquela maldição, Deus, que foi lançada, eu amarro vocês, demônios, eu compro a briga dessa pessoa agora, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai! Todo o mal que tem sido invocado, saiam daí agora. Vão embora da vida dessa pessoa. É quebrado todo o encantamento aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, espírito gerador de angústia na alma, gerador de inquietude, de medo. Vocês, demônios, são amarrados agora, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem a alma dela. Sai, vão embora daí, saiam daí com esse mal-estar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade é amarrado agora, os espíritos geradores de enfermidades, os espíritos familiares eu amarro agora, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora com esse mal-estar aí, saiam fora com essa dor, toda dor de cabeça, todo mal-estar, em o nome de Jesus, sai, vão embora com essas enfermidades, toda febre, sai fora agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, passa sobre cada vida nessa noite. O Senhor está aqui, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Senhor, passa de vida em vida aqui em casa e arranca, Senhor Jesus, todo o mal que resistiu até aqui. Arranca, Senhor Jesus, todo o mal do corpo físico e da alma que resistiu. Vai passando, Senhor Jesus, e vai arrancando essas enfermidades. E vai colocando, meu Senhor, o Teu Espírito Santo. Vai colocando, Senhor Jesus, a Tua presença. Vai colocando, Senhor Jesus, a Tua paz no coração dessa pessoa. Abençoa, meu Pai, a todos aqui em casa, em todas as áreas, Deus, da vida delas. Que a Tua presença venha a ser grande, Deus, sobre todos aqui que estão em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que todos, meu Pai, venham ter uma semana abençoada por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha guiar a todos nessa nova semana que vamos entrar a partir de amanhã. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha trazer paz nessa semana no coração dessa pessoa. Que a Tua presença, Deus, venha proteger a todos aqui. Cobre todos com o sangue do Senhor Jesus nessa nova semana. Colocando o Teu exército, Pai, a bloquear a ação do mal e a guardar a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, meu Pai. Abençoa os familiares dessa pessoa que está aqui em casa. Senhor, age na família de todos, meu Pai. Liberta dos vícios, da prostituição. Liberta, Senhor, essa pessoa da opressão, das enfermidades. Age a favor da família, Pai, dos familiares. Resgata os familiares, Pai, e traz todos para o Teu reino. Assim como o Senhor nos trouxe e nos salvou, age a favor dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por essa palavra, por essa comunhão, por essas orações. Eu entrego a Ti a consagração, meu Pai. E eu Te peço, Senhor, abençoa todos que pela qual foi feita essa consagração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá um bom retorno às nossas casas, um bom descanso, um bom despertar neste domingo. Nós glorificamos a Ti, agradecemos pela Tua grandeza, pelo Teu mover, pelo Teu poder, Pai, a cada dia nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.